Saúde e paz, luz e prosperidade. Sejam bem-vindos ao canal do Canarinho Porta da Lua. Fiquem à vontade em nosso espaço virtual para tecerem comentários. Pode colocar o seu comentário a respeito do assunto aqui ventilado. Fique à vontade para dar o seu like, o seu dislike. Fique à vontade para fazer sua inscrição em nosso canal. Se considerar que vale a pena receber notificações para futura apreciação dos nossos vídeos. Meu nome é Ailson, eu sou professor e preservador de canários domésticos, criador e preservador de canários domésticos. Hoje o tema escolhido é quando criar perde a graça. Você, criador, deve estar imaginando, mas não é muito difícil perder a graça. Mas perde. Mas às vezes perde. Vamos tentar abordar rapidamente o assunto. Eu não costumo fazer vídeos curtos porque gosto de detalhar as coisas, mas vamos tentar abreviar. Lembrando que quando nós temos um animal de estimação, nós esperamos ter momentos com aquele animal, momentos de lazer, né? É um hobby. E um gatinho, um cão ou qualquer outro pet que nós criemos nos propicia momentos de distração, de diversão, de lazer mesmo, assim como as aves. Não apenas os canários, mas existem outras aves, né, domésticas, outras aves que são criadas como animais de estimação. E nós buscamos a companhia desses bichinhos para que eles nos entretam, para entretenimento, né? Para que eles possam fazer com que nós possamos espairecer, para servir de entretenimento para nós, para diversão, para ajudar a desestressar dos problemas da vida, enfim. E nós gostamos de estar na companhia desses bichinhos. Então, é normal essa troca. A gente quer ter esses momentos, né, de descontração, de estar com eles. Acontece que quando nós criamos um gato, criamos um cão, muito dificilmente nós vamos reproduzi-los com a mesma celeridade, com a mesma rapidez com que nós vamos reproduzir as aves, no caso os canários. Então às vezes acontece que essa reprodução que foge ao nosso controle, entre aspas, começa a tomar de nós um tempo muito grande, porque as aves começam a se reproduzir e você sabe controlar um cão, 2 cães, 3 cães, um gato, 2 gatos, 6 gatos, mas você fica às vezes difícil controlar um canário, 5 canários. Quando você pensa que não, você tem 50 canários. Até mesmo porque eles se reproduzem com relativa facilidade. Quem não conhece o manejo, quem não conhece
o que é cuidar de aves, acha que é muito simples cuidar de uma ave, basta colocar alpiste e água e limpar a gaiola uma vez por semana que está tudo bem. Mas nós que somos criadores de aves sabemos como é difícil, como é pesado esse trabalho e como ele exige de nós um tempo enorme, principalmente os canários de raça, os canários de coio, os canários de porte, que pelo fato de passarem por uma peneira genética para a seleção de determinados componentes, perdem muito de imunidade e necessitam de cuidados intensivos por parte do Criador. Então não é fácil criar uma grande quantidade de canários. E às vezes o nosso gostar, a nossa paixão pela criação faz com que nós percamos a razão. E quando nós perdemos a razão, nós vamos multiplicando essas aves, e chega um momento em que nós passamos a viver para elas, quando o bom seria que elas vivessem para nós, porque é assim que deve ser o processo de criação de um pet, de um animal doméstico. Ele deve viver para nós, para nos agradar, para nos divertir, para nos entreter. Quando o processo se inverte, nós passamos a viver em função desses animais, dessas aves, aí já não é mais um hobby, aí já é um trabalho duro, e aí perde a graça criar. Perde a graça criar porque você não tem mais tempo para viver essa relação de entretenimento, de diversão com o seu animal, com a sua ave. Você começa a gastar todo o seu tempo livre para suprir as necessidades das aves ou dos animais que você esteja criando. Com isso você se estafa, você se cansa. Quando você termina de fazer todas as atividades no canaril, você não pode mais sentar e você não tem mais nem ânimo para sentar e nem tempo para sentar, para ouvir o canto de um canário ou de uma ave qualquer. Ah, mas eu não crio para canto, eu crio para concurso e tal, eu crio canário de cor, eu crio canário de porte, e daí? Você não tem tempo de sentar para apreciar a cor. Você não tem tempo de sentar para apreciar o porte. E quando você senta, e quando você aprecia a cor, e quando você aprecia o porte, você não está apreciando, você não está se deliciando com aquele momento que deve ser só seu e da ave. Não, muitas vezes você está procurando ver se aquela ave tem ou não condições de ser aproveitada para ir para um concurso. O que não dá prazer. O prazer consiste em a gente poder observar, em a gente poder sentar, observar a forma, observar a cor, né? Observar todas as questões em relação a tipo, a variedade, observar o canto, sentir, ouvir, né? E quando a gente não tem mais tempo para isso, criar perde a graça. A não ser que você crie com finalidade puramente comercial. Você crie uma finalidade exclusiva de vender a filhotada. Aí tudo bem, você está reproduzindo, está criando e está revendendo e tudo bem. Mas quando você cria como hobby, quando você cria como uma terapia, como um entretenimento, como uma diversão, né? Você precisa desse tempo.
E quando você procura esse tempo que você não acha, porque você tem que estar lavando o bebedouro, o comedouro, dando remédio, limpando gaiola, lavando gaiola, trocando papel, trocando grade de fundo, cuidando de problema de pata, de ácaro e tal, de piolho, você perde todo o tempo que você precisaria para estar apreciando, aí não tem, aí perde a graça. Perde a graça. Então nós criadores e preservadores dos canários domésticos e de outras aves, devemos ter cuidado com isso. Porque às vezes a gente se sente cansado, sabe? A gente se sente estafado. A gente está fazendo todo um trabalho. Às vezes nós não temos condições de ter pessoas trabalhando para nós, né? Até porque a grande maioria dos criadores não criam com fins comerciais. Vende-se uma ave ou outra, é claro, porque ninguém consegue manter dentro do criatório, dentro do criador, todas as aves que nascem. É necessário vender, quando não consegue vender até doa, né? Mas vende sim uma ave ou outra, e é interessante que venda até para pagar a ração, para pagar um medicamento, uma coisa ou outra. Não necessariamente visando lucro, mas a grande maioria cria nessas condições, né? E quando a gente não consegue mais ter prazer, o grande lucro da maioria é o prazer da convivência, né? O prazer da convivência e de poder ter um momento como esse aqui, né? Para ouvir, para olhar, para ver, né? Para sentir, e não para passar o dia todo fazendo atividade de manejo, cuidando, e depois de repente está na hora de você ir fazer outra atividade, cuidar da sua atividade profissional, e você nem tem prazer de observar, né? Perdeu aquele momento de sentar e se deleitar com a observação dos seus pássaros. Não é legal, né? Não é legal. E aí a gente chega numa questão que muitas vezes é ventilada aqui no YouTube, né? Por alguns criadores. Quantas aves eu posso criar? Quantas aves eu devo criar? Não é? Nós devemos criar a quantidade que nos permita, se nós criamos por entretenimento, por hobby, por terapia, por diversão, né? Nós devemos criar a quantidade que nos permita usufruir da companhia deles, de ter um momento de ócio, de ter esse momento de não fazer nada, de sentar numa cadeira, parar na frente de uma voadeira, parar na frente de uma criadeira e ficar observando. Ou então caminhar, sair olhando gaiola por gaiola, não com olhar clínico de trabalho, mas com olhar de apreciador, apreciando aquilo que está produzindo, reproduzindo. Enquanto nós tivermos esse tempo, tudo bem. Quando nós não tivermos mais esse tempo e o nosso tempo for voltado para cuidar da alimentação, da higiene, né, dos cuidados que eles necessitam, aí acabou, aí não tem mais graça, aí perde a graça, a criação perde a graça, a não ser que você seja um criador comercial, que é diferente. Caso contrário, então, eu não aumento daqui para baixo, porque eu estou chegando nessa deadline, nesse limite, nessa linha limítrofe, né? Onde o trabalho está sendo intenso e onde eu estou tendo muito pouco tempo para observar, para sentar e para estar gozando da companhia deles, sem que eles me peçam nada em troca e sem que eu tenha que dar alguma coisa em troca para eles, né? Então, não vou aumentar de maneira nenhuma. Daqui só vou diminuir. Eu tenho 40 casais e mais alguns filhotes, mas esses filhotes é porque eu ainda não me desfiz, né? Mas me desfarei deles e de alguns casais também.
E se puder iniciar a reprodução desse ano com menos casais do que iniciei o ano passado, farei. Não vou aumentar a quantidade de aves, porque eu sei que não tem condições de tomar conta, né? E porque eu não quero me tornar um cuidador de pássaros. Eu quero sentar e poder ouvir o canto das minhas aves. Eu quero sentar e poder observar a cor que eu estou conseguindo produzir nas minhas aves. Eu quero sentar e observar as mudanças genéticas que estão se operando no meu criatório. Eu quero sentar e observar a forma dos meus canários de porte. Eu quero observar a cor dos meus canários de cor e o canto de todos eles, que eu adoro o canto. Então, não adianta você colocar 100 canários e você viver escravo das suas aves. Não. Precisamos tornar essa atividade uma atividade prazerosa, porque senão chega o momento em que criar perde a graça. O vídeo ficou longo, como todos os meus vídeos, mas eu faço apenas 2 vídeos, me perdoem, mas eu faço apenas 2 vídeos por semana. E eu não consigo fazer vídeos curtinhos em doses homeopáticas, né? Todo dia. Então eu prefiro fazer 2 vídeos grandes, né? Você que está começando a ver os vídeos do Canarinho Porta da Lua, habitue-se a ele e veja, divida, veja uma parte, depois você vê outra, tá? Porque vai ser sempre assim. Saúde, paz, luz e prosperidade.